Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento, assim eu espero. Gente, olha só, eu queria compartilhar com vocês hoje nesse vídeo algo que eu achei muito curioso e eu vou tentar mostrar para vocês o que eu acredito que está por trás dessa mudança no novo Mapa Mundi. Bom, o que acontece? Eu quero ir direto aqui ao assunto. Vocês devem ter acompanhado que essa semana o IBGE, ele lançou aí, né, ele divulgou a mudança no Mapa Mundi. Claro que é uma mudança apenas aqui no Brasil, né? Agora, a mudança no Mapa Mundi coloca o Brasil no centro do planeta. Eu quero te explicar o que eles justificaram, mas eu quero te mostrar o que está por trás disso, que infelizmente as pessoas não conseguem enxergar, mesmo com todas as evidências que eu tenho tentado mostrar aqui. É por isso que eu sempre peço, né, não é à toa, eu não quero aqui fama. Eu sempre peço, assista às nossas playlists, porque eu tenho tentado mostrar historicamente como isso vem sendo construído, como nós estamos dentro de um quebra-cabeças, que você precisa juntar as peças para montar a imagem que eles estão projetando. Então, cada pecinha dessa tem a sua importância nesse cenário que eles estão nos levando. E o projeto é espiritual. Então, nada é à toa. Então, vamos lá, gente. Tenta entender aqui o seguinte. Observa bem. Aqui você tem um novo mapa que foi produzido aí pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E olha o que acontece aqui. Eu vou ler o texto para vocês daqui a pouco, mas observa aqui o seguinte. O Brasil está aqui no centro do planeta, no centro do planeta. Nos mapas tradicionais, quem é que estaria aqui no centro? Você teria mais ou menos aqui a África e aqui acima a Europa. Então veja, a África aqui foi jogada para a direita, a Europa está aqui em cima também à direita, é como se eles tivessem jogado o mapa assim de lado, colocado o Brasil no centro, rodado, e a Europa então ficou aqui, a África aqui. Olha onde está aqui a Rússia, olha onde está aqui a China e aqui a Índia. Então, aqui embaixo estaria o quê? A Austrália. Onde a Austrália veio parar? Ela veio parar aqui, aonde era a América do Sul. Então, aqui estaria as Américas, aqui estaria Europa e África, e aqui estaria a Ásia. Então, vamos lá. Eu quero ler o texto aqui com vocês, vou ler os pontos mais importantes. Publicação traz marcação dos países do G20 e daqueles com representação diplomática brasileira. Então esse mapa ele vai trazer algumas informações, como por exemplo, os países que fazem parte do G20. Inclusive esse mapa ele foi feito, segundo o diretor do IBGE, é porque agora vai ter a reunião do G20 aqui no Brasil. Observe bem, vai ter uma reunião do G20 aqui no Brasil e eles querem dar um destaque para o Brasil, né? E aí o destaque é no mapa, né? E o mapa também tem, marca aqueles países que têm representação diplomática brasileira. Agora, eu quero ler com vocês aqui o mais importante desse texto. O primeiro exemplar foi entregue ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 21 de março no Palácio da Alvorada. No novo mapa, o Brasil ocupou o lugar do continente africano, que foi posicionado mais à direita, como eu mostrei. Aí, olha só, gente, o que está dizendo aqui. Olha como eles nos tratam como idiotas, subestimando a nossa inteligência. Olha só. Para o diretor da Autoridade do Desenvolvimento Sustentável, quem é que está falando aqui? Vai ligando os pontos. Diretor da Autoridade do Desenvolvimento Sustentável. Isso é um discurso de quem? Da ONU, da Agenda 2030, ou seja, uma representação no Brasil. Eu até peço a você, eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre a Agenda 2030, eu vou deixar o card aqui em cima, dá uma olhadinha lá, que eu mostro todos os detalhes de como essa agenda vai controlar o mundo, e o Brasil já aderiu a esta agenda, né? Assista lá. Então não se iluda achando que tem esperança política, porque não tem. Todos estão comprometidos com esse projeto, só que cada um dentro de uma esfera. Tudo contribui, cada um tem o seu papel e eu vou te mostrar isso aqui. Então esse diretor, né, dessa autoridade aqui no Rio de Janeiro, Paulo Protásio, ele diz que a projeção do Brasil no centro do mapa mundial expressa a nova postura. Sempre a palavrinha nova, esse termo faz parte, é uma linguagem meio ocultista, mas que está falando de outra coisa, não é o que você imagina. Olha o que ele diz aqui. Nós nos acostumamos a sermos eurocentristas. E ser eurocentrista não é ser brasileiro.
Ele está com aquele velho discurso socialista, né, de que o mundo é eurocentrista, o mapa é eurocentrista, a divisão das épocas, idade antiga, média, moderna, contemporânea, tudo está centralizado em acontecimentos lá na Europa. E de fato é, mas isso importa? Então, por exemplo, o mapa, colocando o Brasil agora no centro do mapa, onde era a Europa, então deixamos agora de ser eurocentristas. Como se, olha como eles brincam com a nossa inteligência, todo esse projeto globalista que controla o mundo, em que inclusive essa agenda, ela veio da onde? Ela veio justamente dos globalistas. E onde estão as sedes desses órgãos globalistas? Na Europa. Percebe como nos tratam como idiotas? Eu queria que o mundo acordasse para isso. Nós sempre vamos ser eurocentristas, porque quem controla o mundo são eles. E eles estão lá. Mas vamos entender por que mudaram o Brasil do mapa. Marcamos com esta nova versão, tudo novo, né? Uma nova postura e uma nova ideia. Preste atenção. Uma nova versão, nova postura, nova ideia. Isso é linguagem ocultista, gente. Acreditem. Ah, Vital, você está vendo muita coisa. Pesquise o que eu estou falando para ver se eu estou errado. Estamos sendo condicionados. Isso é um projeto da engenharia do consentimento. Eu tenho também uma playlist que eu falo sobre a engenharia do consentimento. Eu mostro como eles disseram que eles trabalham a nossa mente para que a gente aceite, para que a gente consinta com aquilo que eles querem que a gente consinta. Então, na verdade, nós estamos consentindo não é com o que a gente quer, é com o que eles nos fizeram querer. Isso está no projeto deles. Eu tenho uma agenda eu tenho aqui uma playlist que eu mostro isso. Inclusive, essa playlist ela sofreu restrições da plataforma. Então, gente, eles vão provocando o caos para que eles, quando oferecerem a solução, a gente aceita e diga muito obrigado, parabéns e aplauda eles. Então, vamos lá. Olha só, o brasileiro que chegar na sala de aula hoje irá dizer que está no centro do planeta. E esta percepção é de grande valor e mudará comportamentos. Veja aqui de novo a linguagem do consentimento, a engenharia do consentimento. O aluno hoje, ele pode chegar na sala de aula com fome, pobre, sem ter acesso a serviço hospitalar decente, que nunca tivemos, a uma segurança decente, a uma educação decente. Então esse aluno, mas ele vai estar muito orgulhoso, sabe por quê? Porque mesmo ele estando pobre na miséria, ele vai ter orgulho porque o seu planeta está no centro do mapa. Ou melhor, o seu país está no centro do mapa, né? No centro do planeta. Observem a linguagem aqui, essa linguagem, como eles sempre falam, da questão planetária, né? Essa linguagem que estão nos tornando, como é que se fala? Que envolve essas ideias de um novo mundo, né? O centro do planeta. E ele diz aqui que ela vai mudar comportamentos. Então, observe, o Brasil chegou ao centro do mundo. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Quando ele fala que o Brasil chegou ao centro do mundo, isso aqui tem uma mensagem que aí eu vou te mostrar porque é que eu vi que isso não foi apenas uma mudança pedagógica, não foi. No lançamento do Atlas Geográfico Escolar, o IBGE divulgou a publicação, olha só o que ele vai dizer aqui. Criando sinergias entre a Agenda 2030 e o G20. Gente, eu preciso agora explicar mais. Será que o que eu estou falando aqui é bobagem? Uma sinergia, energias que trabalham conjuntamente, que trabalham juntas, né? De formas sintonizadas, umas sinergias entre a Agenda 2030 e o G20. E o Brasil está nisso aí. O problema é que nós brasileiros não apoiamos isso. Nós brasileiros não pedimos isso. Mas você vai entender aonde direita e esquerda está junto nisso aqui. Então, ele vai falar aqui que tudo apresenta um caderno, um conjunto de indicadores dos objetivos de desenvolvimento da agenda sustentável. Eu quero que você entenda que essa agenda 2030 ela é dividida em 17 ODS. O que são as 17 ODS? São os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Cada ODS, cada objetivo, ele vai se desmembrando. Eles vão explicando e aí eles vão se tornar em algo muito maior.
mas são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Então vamos lá, deixa eu tentar explicar isso aqui para vocês. Gente, preste atenção aqui numa coisa. Eu vou tentar aqui ser rápido, mas não é tão simples. Existe dentro dessa elite global uma visão meio espiritual. Eles acreditam, eu tenho uma playlist aqui que eu falo só sobre a ONU, assista lá para você entender como a ONU é uma ordem secreta, semi-secreta, ela é, na verdade, uma ordem mística, e eu mostro isso lá. Então, quando você olha para os projetos, para as visões, por exemplo, qual é a visão que a ONU adota? A visão, isso está lá no site deles, eu não estou inventando, lá na minha playlist eu mostro tudo isso. A ONU adota a visão filosófica da teosofia. É uma visão espiritual filosófica. E essa agenda, essa visão, ela tem semelhanças, por exemplo, com a visão da cabala judaica. Hoje, o mundo está na mão praticamente dos jesuítas, está na mão dos judeus, a maioria deles são cabalistas. Então nós temos uma série aí de controladores com uma visão mística do mundo. Então as pessoas, quando eu falo aqui, elas se ofendem. Você está criticando o judaísmo, você está criticando os jesuítas. Gente, estudem o que eu estou falando, da mesma forma que eu critico essas igrejas, principalmente modernas de hoje, que não tem nada de evangelho. Essas igrejas que transformaram o evangelho em magia, em esoterismo. Então, você vai entender isso, que tudo é parte de uma mudança de comportamento, uma mudança de visão espiritual, para que a gente aceite isso. Então, dentro dessa visão que eu tenho mostrado, que faz parte dos globalistas, entendam, eles acreditam que o mundo está num processo, numa virada, numa transição de civilização. Eu quero fazer um vídeo te mostrando como é que eles enxergam isso, mas eles acreditam que nós estamos saindo de uma civilização para entrar em outra. E quem é que vai promover isso? Quem vai promover isso são os construtores do mundo, que são quem? Essa elite que está toda aí controlando o mundo. Então eles acreditam que nesse processo de transição, o mundo ele será dividido em 10 regiões. Perceba, 10 regiões. Quem disse isso? O Fórum Econômico Mundial. Então, essa visão obviamente, porque, gente, é tão complexo que eu não quero aqui tornar o vídeo muito difícil. Mas entendam, estamos mudando a nossa civilização, por isso que você vê muito hoje, né, essa elite católica aí falando muito de filosofia, de civilização ocidental, de civilização cristã. Eles estão nos condicionando a trabalhar essa ideia. Você vê também, por exemplo, as igrejas evangélicas hoje, quase todas elas envolvidas com misticismo, envolvidas com o empoderamento do ser humano. Elas não falam mais, quase nenhuma igreja cristã hoje mais. Ela foca na mensagem do evangelho, da salvação, do arrependimento de pecados, ou seja, a Bíblia foi colocada de lado para que entrasse esse misticismo, essa nova visão, esse novo comportamento. Então, todos esses grupos religiosos, né, eles estão trabalhando para essa mudança, para a construção dessa nova civilização, que, claro, vai ser uma civilização que vai ter uma moral, vai ter uma ética, vai ter o conceito de Deus, menos não de Jesus Salvador, e aí que está o problema. Então observe, essa nova civilização que eles estão construindo, ela vai estar num novo mundo, e esse novo mundo vai ser dividido entre 10 regiões. E o Brasil, obviamente, por causa da sua estrutura geográfica, da sua biodiversidade, da sua extensão territorial, o Brasil ele vai ter um papel protagonista nesse novo cenário. Então, eu quero que vocês entendam que hoje o foco é no Brasil por isso. Provavelmente nós não teremos mais repúblicas, nós viveremos a algo semelhante aos impérios. Então, o que eles vão fazer? O Brasil hoje está sendo o foco do mundo, não é por acaso. Você quer uma prova disso? Hoje eu vejo cristãos aplaudindo Elon Musk, acreditando que Elon Musk ele vai salvar o Brasil de um ditador. Está havendo abuso no Brasil? Claro que está. Está havendo exageros absurdos no Brasil? Claro que está.
Mas esses absurdos são criados justamente para que a gente possa aceitar a salvação. Então, você quer ver uma prova de que a preocupação não é com a liberdade, não é com o brasileiro, não é com a democracia? A prova é que eu faço aqui a seguinte pergunta. A mesma coisa acontece hoje na Nicarágua. Muito pior do que acontece no Brasil. Alguém faz alguma coisa? Algum globalista bilionário aí, dono dessas big techs aí, dessas, enfim, plataformas, eles se manifestam? Não. Alguém está denunciando aí realmente e tomando uma atitude em relação à Nicarágua? Não. Em relação a Cuba? Não. Vocês viram agora, por exemplo, países que não têm liberdade de expressão. Vocês viram agora, por exemplo, aí no Brasil, um barco foi encontrado com várias pessoas mortas, eu não sei quantas foram, e provavelmente estavam fugindo do Haiti. Porque o Haiti está num clima de violência inaceitável. A própria ONU fez uma declaração dizendo que a situação do Haiti é crítica demais. Mas alguém faz alguma coisa? Não. Por quê? Crianças que são meninas do sexo feminino, que são entregues para casar com adultos, com senhores, em certos países aí, por questões de tradição que eu não posso explicar aqui, porque senão o vídeo cai. Eu pergunto, ninguém faz nada. Quando você coloca uma criança e oficializa para ela um casamento, você está legitimando o quê? A pedofilia. Compreende? Então, gente, e alguém faz alguma coisa? Eu pergunto a vocês, a questão do Haiti, a Venezuela. As pessoas fugindo da Venezuela para vir morar aqui no Brasil, é por acaso? Todos esses escândalos de migração no país são provocados para quê? Para que o caos aconteça, as pessoas busquem outro lugar. E eu pergunto, alguém faz alguma coisa? Não, ninguém faz nada. Mas estão preocupados com o Brasil e você acredita que é para o nosso bem. Então eles promovem o caos, eles promovem a covardia, a injustiça. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, sobre aquelas pessoas que foram feitas de cordeiro, que são levados ao matadouro ali no 8 de janeiro. Aquilo foi de uma covardia absurda por culpa dessa liderança de direita que provocou aquilo ali. Eu tenho argumentos para acreditar nisso. Eu tenho argumentos para acreditar que eles fazem com que as pessoas sejam usadas como é que eu posso falar? Como mártires de um projeto maligno. Então, gente, vamos seguir aqui. Então, nesse projeto da nova civilização, eu disse que o mundo será dividido em 10 regiões. É isso que o Fórum Econômico Mundial declarou. E aí o que acontece? O Brasil, ele tem um papel importante nisso aí. Só que o grande problema é que o que eles vão fazer nessas civilizações é resgatar uma espiritualidade que eles dizem que é uma espiritualidade primeira. É o que eles chamam de prisca sabedoria. Essa nova espiritualidade, essa nova sabedoria, essa nova visão espiritual do mundo, ela não vai caber, o cristianismo não terá mais espaço nessa espiritualidade. Porque eles acreditam que havia uma sabedoria, uma espiritualidade primordial que foi perdida por causa das religiões, principalmente do cristianismo. Nessa nova espiritualidade, eles acreditam que o divino, a divindade, está dentro de cada ser humano. Não existe uma salvação fora do ser humano. Não existe a ideia de que Deus mandou um filho para morrer pela humanidade. Então eles estão resgatando todo o esoterismo filosófico dos grandes filósofos que a gente não conhece. Não conhece o quê? A gente conhece filósofo, não conhece a verdade sobre as suas escolas de mistérios, sobre o seu conhecimento de mistérios ocultistas. Então eles estão resgatando essa nova espiritualidade, onde a salvação não será uma salvação em Cristo, não será uma salvação fora do ser humano. Então, a salvação é dentro do ser humano, quando o ser humano aprender a buscar dentro de si essa divindade, e então, como tudo é um, segundo eles, né? Então, quando você descobre a divindade dentro de você, você está se conectando com o mundo, com o divino, porque tudo é divino. Por isso que Elon Musk disse que eu acredito no Deus de Spinoza, porque para Spinoza, Deus e natureza são a mesma coisa.
Então, à medida que Deus e natureza é a mesma coisa, nós fazemos parte desse cosmos. Não fazemos? Então nós somos Deus. Então o que eu preciso? Não é buscar um Deus fora de mim, é buscar um Deus dentro de mim. Então significa que a solução está onde? No homem. Isso, resumindo, significa o quê? Humanismo. Então, quem vai salvar a humanidade? A própria humanidade. Então eles estão construindo uma civilização onde o ser humano, ele voltará a entender que a divindade está nele mesmo. E aí é onde eu tenho tentado mostrar para vocês que nessa nova civilização, que nós estaremos debaixo dessas leis de Noé. Porque por mais que seja apenas uma outra corrente do judaísmo que defendam isso, mas você não vê, mas você vê que toda a corrente judaica ela caminha para essa ideia de que Israel terá um protagonismo espiritual sobre as outras nações. Eles acreditam que Israel ele será um guia entre outras nações, um guia espiritual. E claro que nesse período o Messias deles terá chegado. Compreende isso? Então, gente, quando falamos de nova civilização, a gente está falando de todo esse conjunto espiritual. Agora eu queria chamar a atenção aqui sua para o seguinte. Hoje você percebe muitas pessoas denunciando quem? Os globalistas. Denunciando esse projeto da nova ordem mundial. Você sabe o que eles pretendem? Eles pretendem denunciar esses globalistas. Tem muito cristão aí seguindo médicos, seguindo filósofos, seguindo políticos que denunciam a nova ordem mundial, mas não sabem que eles estão denunciando essa nova ordem que é maligna, claro que é maligna, que ela representa o pensamento de esquerda, mas eles estão denunciando essa nova ordem que representa a esquerda para que nós possamos aceitar a nova espiritualidade da nova civilização, que aí já vai crer em divindade, já vai existir valores morais, mas Jesus Cristo será proibido. Então, quando eles denunciam a nova ordem, que representa o movimento de esquerda, eles estão fazendo com que você veja eles como salvadores, como aqueles que estão querendo nos ajudar, que estão querendo lutar por liberdade de expressão, e nós então vamos abraçar essa causa desses que estão denunciando, porque eles vão trazer, junto com tudo isso, eles vão trazer essa nova espiritualidade. Agora eu quero dizer para você o seguinte, que nessa nova espiritualidade, dentro, por exemplo, das 7 leis de Noé, nessa nova civilização, a divindade, a salvação vai estar no homem. É nesse ponto que os cristãos serão perseguidos. Porque aquele que ousar dizer que há uma salvação em Cristo Jesus, isso será considerado idolatria. E há uma previsão de que idolatria seja considerado um crime teológico, um crime religioso. Porque nós viveremos uma sociedade imperialista, porém ela será uma sociedade teocrática. O governo não vai ser mais baseado no ser humano, mas o governo vai ser baseado em leis religiosas. Então, dizer que existe um salvador fora do ser humano, isso será considerado uma idolatria e, portanto, será um crime religioso. Então é isso, gente. Eu espero, é um assunto complicado, espero que tenha sido, que você tenha compreendido que não existe salvador fora de Jesus Cristo. Não se iluda, não se iluda. Eu fico impressionado de perceber como as pessoas caem nesse discurso acreditando que estão lutando para o nosso bem e não estão. Então é isso. O Brasil precisa se preparar porque eles não estão lutando pela nossa liberdade. Eles estão lutando para criar uma nova civilização dentro de uma nova espiritualidade, onde o Brasil será protagonista nesse novo cenário mundial. Que Deus abençoe a todos.